Eu lembro que eu fui num centro espírita e o médium, o espírito incorporado, falou assim: minha filha, não saia nesses lugares, não saia por aí no astral. E eu fiquei assustada, não entendi nada aquilo ali, sabe? Nada. Olá, como é que você tá? Tudo bem? Bom, hoje eu queria trazer aqui para vocês, tá um solzinho nesse parque. Aproveitei para sentar antes que não chova, espero que não chova, que a gente continue aqui fazendo o nosso relatinho de hoje. E hoje eu vim trazer o meu primeiro relato projetivo, o meu primeiro. Roberta, você tem muita facilidade, sempre foi fácil para você. Não, vou te contar aqui, nunca foi fácil para mim. Se bem que eu já tinha experiências fora do corpo, mas eu não sabia o que era. Eu já senti espíritos desde cedo, desde nova, eu já senti espíritos próximos a mim e eu não sabia o que era, eu saía correndo, eu tinha tanto medo que eu nem tocava nesse assunto. Então não tem como eu tocar em projeção astral e na sensibilidade, né? Sem tocar na sensibilidade. Então, como foi que começou, Roberta? Então, desde pequena, eu lembro do relato da minha mãe que eu acordava de madrugada gritando, dizendo que tinha monstro no quarto, gritando mesmo. E foi aí que ela me batizou e as coisas melhoraram um pouco, né? Eu acredito sim que a espiritualidade fechou um pouco ali a minha sensibilidade, porque estava demais naquele momento. Eu não entendia e ficava todo mundo sem dormir em casa. Bom, depois desse tempo, eu sempre tive sonhos muito estranhos, mas eu tinha tanto medo que às vezes eu sentava na cama e eu sentia um negócio do meu lado, arrepiava tudo, eu sentia mesmo uma presença, sabe? Às vezes eu caía, eu sentia mesmo uma gargalhada, coisas assim do tipo, e eu, sai pra lá, Deus me livre. E eu não queria contato com esse assunto. E foi então que eu descobri o espiritismo. Eu passava sempre por um lugar e né, sempre eu vou ali. Não vou entrar em detalhes porque esse não é o foco, mas eu sempre tive uma sensibilidade, sempre sabia que ia acontecer algumas coisas. E eu sempre soube que eu ia no centro espírita e tal, eu estudava a doutrina espírita nessa época, mas eu sabia que a gente, nessa época, sabia que a gente saía do corpo, mas eu não sabia que a gente podia provocar, né? Eu sabia que todo mundo saía do corpo, mas eu achava que eram os mentores que levavam a gente, ou alguma coisa assim, que tinha que ser algo externo para ajudar a gente. E eu tive muitos relatos durante esse período, né? Então, e eu trazia como sonho isso. E eu vinha pessoas, eu ia em aerobus e eu achava o máximo. E eu sempre achava, trazia rememoração, mas eu sempre achava que era sonho. Então, não queria nem saber, uma mosca pousando aqui. E eu não queria saber sobre esse assunto, né? Eu tinha muito medo mesmo. E muitas vezes eu não entendia, eu ficava em catalepsia projetiva, eu ficava ali um pouquinho acima do corpo, assim, flutuando. E os espíritos puxavam meu pé, me beliscava, chamava meu nome, me dando susto. E eu não entendia nada, eu só não queria assunto com aquele negócio, né? E foi então que aqui no Reino Unido eu tive um assédio super forte. Todas as vezes, quase todo dia, era uma entidade incorporando, era uma entidade me abusando sexualmente. E eu disse, cara, o que está acontecendo? O que é isso? Quase todo dia. E eu queria saber o que era aquilo, o que estava acontecendo comigo. E eu disse, é um espírito me assediando, né? Eu tô com obsessão e eu quero saber, eu quero entender o que está acontecendo. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu disse, e agora? Aí comecei a perguntei para umas pessoas, perguntei para pessoas espíritas, olha, você está vendo muito pornô. Pior que não tava, né? Olha, você está pensando muito em coisa sexual. E eu passando por um assédio sexual ali sem entender nada do que estava acontecendo, porque eu não assistia pornô, eu não fazia nada disso, não ficava pensando nisso. Claro que tinha ali as sensações, os nossos instintos, né, não trabalhados, mas não entendia nada. E energia estava acumulada ali, eu não sabia, né? Eu não ficava pensando em nada disso, eu não entendia nada. E eu disse, cara, essa pessoa, eu não fico pensando. E comecei a ouvir sentimentos de culpa, frustração, sem não entendimento, né? E aí foi quando do nada, né? Eu comecei aparecer o vídeo do Saulo pra mim. E eu disse, cara, vou assistir esse homem. Aí eu comecei lá ele falando sobre sexualidade, né? De uma forma super natural. Ele não sabe, eu não tenho contato com ele, ele não sabe, mas ele salvou a minha vida nesse momento,
né? Porque eu estava passando por um assédio e eu não sabia o que era. E aí foi quando ele ensinava, né? Ele ensina sobre experiências fora do corpo. E ele falava assim, sobre sexo supernatural. Olha, caolha, olha, não sei o quê. Também brincando, né? Caolha vai te pegar, não sei o quê. E falava que, olha, é natural, gente, os instintos, não tem problema a prática do autoamor, da masturbação, do sexo em equilíbrio e tal. E eu comecei a ficar, meu, que absurdo, que cara doido. Espero que ele não esteja assistindo esse vídeo. E eu disse, meu, cara doido, mas ainda assim acompanhei ele, né? E ele fazia umas técnicas lá, criava umas técnicas de projeção. Eu disse, cara, eu vou fazer essas técnicas aí, eu quero saber quem tá ali, né? Consciente, se é para provocar, se a gente consegue provocar, eu quero saber. Mas lembra que eu sempre fazia, mas não sabia que direção ir, né? Andava em aerobus, ia para a colônia, mas toda vez eram os espíritos que me levavam. Eu ia, mas não sabia como ia. Então aí foi quando eu comecei a praticar as técnicas dele. E, gente, eu acho que foi uns 3 dias, é porque eu já tinha propensão, já fazia aquilo ali, né? Mas não consciente, completamente consciente. Não, alguns eu até tinha consciente antes, mas para mim aquilo era sonho, tá? E aí foi quando eu comecei realmente, uns 2, 3 dias de técnica projetiva eu já saí. Para mim foi bem fácil quando eu fui fazendo as práticas, mas eu tinha muito medo, médio com medo, né? E aí eu comecei a fazer e eu sentia minha paramão saindo, meu pé saindo e eu ficava, meu Deus que eu tô com medo, meu Deus que eu tô com medo. Mas eu fui tentando. E aí na terceira técnica eu tive... Aí sim, agora finalmente eu tive a minha primeira projeção que me deixou bastante traumática por um bom tempo. Quando eu estava saindo, né, eu vi um vulto. Eu estava ali em catalepsia projetiva, na época eu não entendia nada. E eu comecei a ver o vulto. Eu disse, tem um mentor que está me ajudando, né? Iludida, tadinha. E aí um cara assim, eu vi uma sombra preta, eu disse, cara, será que é mentor ou será que é obsessor? E eu achando que era mentor ali me ajudando, né? E tava um cara ali assim, à minha volta da minha cama ficava no meio do quarto, né? Projetivo. Nessa época eu não fazia quarto projetivo. Mas eu tava ali, não lembro se foi no quarto projetivo, não lembro agora. Só sei que eu tava ali fazendo aquela técnica, né? E aí saía, quando... Meu corpo tá aqui, né? E aí saía mais as minhas pernas, né? As mais fáceis de sair. Minha cabeça ficava mais presa e saía a perna. Quando saiu a perna, eu senti um espírito pegando as minhas pernas assim e soltou. Sabe quando você pega alguém e escorrega? Foi assim, ele me pegou e escorregou, eu voltei pro corpo. Aí eu disse, cara, será que é mentor ou obsessor? E eu fiquei ali, eu disse, cara, mas eu quero sair, eu quero ver o que é isso. E aí eu peguei e fazendo técnica, e ele ali me ajudando. Isso era... de tarde, porque eu tinha muito medo de fazer projeção à noite. Eu tinha muito medo e eu achava que se fizesse de tarde, o obsessor não ia... O obsessor que eu tinha, os sonhos, né? Ele não ia estar lá. E aí eu disse, cara, eu fiquei nessa, né? E quando chegou um momento que as minhas pernas, né? As minhas parapernas saíram e nessa hora ele me pegou assim pelas pernas. Gente, foi um trauma tão grande. Foi um estupro astral ali, cara. E ele me pegou pelas pernas e eu fiquei assim, a cabeça presa, sabe? E o corpo aqui, isso meu perispírito, eu fiquei assim, ó. E ele segurando minhas pernas assim, gente, ele segurando minhas pernas e ele foi direto no meu chakra básico, me assediou ali completamente, né? Eita, espero que não chova. Me assediou ali, e eu, na hora, gostei e eu me senti culpada. Porque na hora que eu fiquei assim, como se fosse um estupro astral, depois que ele conecta, eu não sei bem como é que acontece, sei que eu aceitei ali de alguma forma a energia ali, que ele conectou alguma coisa e perdi a lucidez completamente, me senti culpada. E, meu Deus, eu aceitei o estupro astral. E como foi isso? E foi traumático. Depois disso, eu acordei assustada. Eu nunca mais, eu disse, eu não quero mais fazer projeção astral na minha vida. Eu não quero mais. E fiquei um bom tempo sem querer. E aí aquele negócio na minha cabeça, né? Provavelmente os mentores, tenta de novo. Eu disse, não vou tentar mais, nunca mais. E aí foi quando, ainda assim continuava os assédios. E aí agora eu vou contar, não só a primeira projeção, mas eu tive outra experiência depois, a qual eu estava, 2 pessoas, olha gente, eu vou repetir aqui, eu não sei se eram eles, tá? Provavelmente foi associação.
E nessa época, eu estava ali numa sala e tinha um gordinho que eu associei com Wagner Borges. Eu espero que ele não ouça isso também, meu Deus. E eu tinha o Saulo Calderon, a associação provavelmente. E estavam os dois ali fazendo desobsessão em mim, tá? E aí eles dois conversando comigo, esperando a entidade baixar mesmo, incorporar em mim. E eu lembro disso. Eu não estava consciente, mas eu lembro disso. E aí eles dois conversando ali, e aí o Saulo, né, entre aspas, provavelmente que eu associei, falou assim, que nada, sai daí, cara, aparece, sai daí, essa aí é uma médiumzinha e tal. Claro que é uma brincadeira típica do Saulo, né, mas eu acho que não era ele. E ele falou assim, cara, sai daí, ela é uma médiumzinha. E o cara realmente se transformou, incorporou, apareceu, se mostrou para todo mundo. Isso foi anos e anos aí atrás. Aí se mostrou lá, se plasmou, né, da forma dele, jogou todo mundo assim para longe. E eu não lembro se eu acordei, eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro mais de nada. Só sei que depois disso, os assédios diminuíram, né, diminuíram um pouco. E provavelmente eles me ajudaram ali. E eu comecei a cuidar mais dessa minha energia sexual. Eu comecei a buscar formas de lidar com isso. E nessa época também eu estava em catalepsia projetiva. Quando eu levantei o meu corpo, o meu perispírito, ali tive uma clarividência, onde eu vi um reptiliano. Depois eu posso contar para vocês como foi. E eu fiquei super assustada também. Mas ainda assim depois começou a melhorar bastante, eu comecei a me cuidar mais, comecei a ver a minha energia sexual, os meus pensamentos, apesar de que meus pensamentos eu não pensava nisso, nem em sexo e nada disso, mas ainda assim eu tinha bastantes assédios. Mas eles me ajudaram bastante, né? Acredito que foi, sim, mas foi associação, quer dizer, eu acredito que foi associação nessa época, mas mesmo assim com essas pessoas, né? Mas mesmo assim depois melhorou e fui me cuidando mais. Aí eu falei para os mentores, por favor, eu vou tentar de novo, mas me ajuda, não deixa nenhum obsessor estar aqui, pelo amor de Deus. Não deixa, eu fazia tanto, eu queria sair, mas eu tinha muito medo. E aí, na segunda, depois eu conto para vocês num próximo vídeo. Mas se você quiser que eu conte a segunda projeção, que os mentores se me ajudaram ou não, eu posso contar para vocês. Escreve aqui nos comentários se vocês querem saber. Mas hoje eu vou ficar até aqui porque eu contei bastante. Contei aí o meu primeiro realmente relato projetivo, o meu primeiro relato. Mas tudo isso que eu contei aqui para vocês é que sempre vai ter um assediador, um obsessorzinho temporário, alguma coisa assim para fazer você sair do corpo, causar traumas. Ai, Roberta, então olha, você saiu do corpo, o que acontece? Olha, o máximo que pode acontecer são esses pequenos traumas, esses medos que eles potencializam sim para que você não saia, eles não gostam disso. E eu enfrentei os meus medos. Roberta, como é que você enfrentou os meus medos? Lembra que eu falei que eu enfrentei enfrentando? Pois é, e eu pedi muito para os mentores, eu disse, cara, eu só tenho uma forma, eu vou fazer. Não vai ser espírito obsessor que vai me tirar de deixar de sair do corpo. Eu quero saber se aquilo ali existe mesmo, apesar de já saber, né? Mas quando você sai, pessoal, e nessa minha primeira experiência foi muito traumática, mas na segunda, se vocês quiserem eu posso contar mais detalhes, foi bem mais longa, não foi esse trauma todo, mas eu não vou contar agora não. Então, o que eu quero também dizer para você? Se você tiver medo, continue. Eu sei que pode não ser essa experiência como foi a minha traumática. Você pode, os mentores já podem te ajudar. Você já pode pedir o auxílio dos mentores para as primeiras projeções, mas tente, persista, insista. Cada pessoa vai ser de uma forma, mas continue que uma hora, hoje em dia, claro que eu tenho assédio uma vez ou outra, em paralisia ou não, mas eu saio, eu disse, agora eu não quero saber, né? E agora a gente sabe quando realmente tem um encostozinho ali, a gente sabe, por exemplo, vai fazer amparo, a gente sabe o que está acontecendo também com o nosso emocional, com os nossos falta de lucidez, várias coisas. Eu amo fazer projeção astral, eu trabalho hoje o meu autoconhecimento com a projeção astral, ajudo pessoas também na projeção astral, sabendo que também a gente tem que ajudar aqui, mas eu posso fazer um próximo vídeo também falando sobre medo. Escreve aí qual que você quer ou se você quer os dois. E eu vou ficando por aqui nesse primeiro relatinho que foi um pouco traumático na época. Eu acho que eu fiquei alguns meses sem tentar projeção, mas eu disse, cara, eu tenho que vencer isso. Eu quero fazer. E eu fui e fiz. Então, se você quer,
vai e faz. Tenta, testa. Você precisa sim sair e não vai ser espírito nenhum obsessor, assediador que vai fazer você sair do corpo. Faça, vale a pena, vale a pena. E bola pra frente se acontecer alguma coisa, como a minha experiência, tá? Então vou ficando por aqui, beijo e olha que lugar maravilhoso, vou apreciar aqui um maravilhoso, eu acho que vai chover, mas vou apreciando aqui por enquanto. Beijo!